meu governo não admite sequer discutir a questão de legalizar o aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa, barberim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Aborto é um dos temas mais polêmicos e delicados de se tratar no contemporâneo. Ele envolve questões morais, científicas, religiosas e filosóficas. Diariamente, cerca de 830 mulheres são vítimas de complicações durante e após o período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores das mortes maternas em todo o mundo. Na América Latina e no Caribe acontecem 4 milhões de abortos por ano. Então a pergunta fica aqui: o aborto deveria ser legalizado? Bom, Bruna, você é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto porque eu acredito que nem todas as mulheres tenham estruturas emocionais, financeiras e psicológicas para ter uma criança. Acredito que ter uma criança é muito mais do que gerar ela. E, como eu falei, nem todas as mulheres têm esse preparo. E quando elas não têm essa opção de interromper a gestação, acredito que muitas abortam, entre aspas, essa criança em vida, maltratando ela, dando um lar completamente sem estruturas, e não acaba dando as necessidades que essa criança precisa, simplesmente porque ela foi forçada a ter aquele filho. Ela não se sentiu tendo uma segunda opção. Acredito que abortar deveria ser um direito de uma mulher, deveria ter a legalização do aborto, porque não é sobre querer ou não, é sobre saúde, a legalização do aborto, porque o aborto sempre vai existir, sempre existiu em milhares de décadas, vamos se dizer assim, e legalizá-lo é uma questão de dar para essas mulheres um conforto de que elas não vão morrer em mesas de clínicas clandestinas. Então, acredito que sim, as mulheres deveriam ter o direito de abortar, e abortar deveria ser uma opção legal, porque ter um filho é muito difícil, principalmente nas condições que o país se encontra. E sem contar que nem toda mulher tem o sonho de ser mãe, nem toda mulher tem as condições de ser mãe e se vê nesse papel. E se ela engravidar, ela tem que sim ter a opção de não ter aquela criança, interromper aquela gestação. Até porque os orfanatos não são iguais de Chiquititas. A criança, quando ela nasce e a mãe se sentiu obrigada a ter, ela sofre porque ela sente essa falta de desamor. Enfim, acredito que sim. No Brasil, o aborto é crime, quer seja o autoaborto ou o aborto provocado por terceiros. Existem somente duas hipóteses excepcionadas pela lei. Artigo 128 do Código Penal, quando a gravidez for resultante de estupro, ou quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Já no mundo, o México descriminalizou o aborto após decisão judicial histórica. Já na América Latina, temos a Argentina, Uruguai, Cuba, com abortos já legalizados. Há dezenas de projetos de lei na Câmara e no Senado sobre o aborto, tanto visando restringir ainda mais a interrupção da gravidez no país, inclusive em casos de estupro, quanto para descriminalizar a prática. Entretanto, nenhum avanço de fato nas últimas décadas.
O presidente Jair Bolsonaro se posicionou de maneira contrária ao aborto. O ex-presidente Lula disse que o aborto deveria ser transformado numa questão de saúde pública. Porém, após ter sido alvo de críticas de setores mais conservadores, o petista amenizou o discurso. Ela morreu de um AVC, eu estou casado com a Janja agora. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. As mulheres negras e pobres são as mais fragilizadas quando a gente fala de aborto legal, porque as mulheres ricas, que têm poder econômico, elas conseguem fazer o aborto em clínicas, em outros países. Então, na prática, a criminalização do aborto não impede que ele aconteça, mas causa sequelas enormes e a morte das mulheres negras e pobres que não têm poder econômico para garantir um aborto seguro. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Me responde umas perguntas. Você é a favor do aborto? Se sim ou se não, por quê? Oi, Gustavo. Boa tarde, tudo bem? Então, cara, é muito difícil debater essa questão porque dentro do curso que eu tô envolvido é bem contraditório, sabe? Existem países e países dos quais são legalizados o aborto, porém isso vai de profissional para profissional. Existem profissionais que são, sim, a favor do aborto, que dizem que é uma escolha da mulher, que realmente está um corpo dentro de um feto dentro do corpo da mulher e ela tem o total poder de escolha sobre isso. E outros profissionais dos quais acreditam que é uma vida dentro do corpo de uma mulher e ela não pode ser retirada, porque ela não tem como se defender, né? Então, cara, eu acabo ficando com a segunda opinião, preservando a vida, assim, que é o que a gente aprende todos os dias no nosso curso, entendeu? E é isso aí, cara. Em uma era de fake news, fica fácil se apegar em uma tempestade de desinformações. Operações de aborto são frequentemente descritas como elas eram há 30 anos atrás, com doutores fazendo suas operações em becos escuros e chuvosos. Um monte de pessoa não sabe que o aborto é estatisticamente seguro. O risco de complicação é menos do que 1%. Só que ao mesmo tempo não é mentira que o aborto ilegal e não seguro matou milhares de mulheres. A ironia de tudo é que dados mostram que as operações de aborto não caem em países que o aborto é ilegal. Na verdade, elas aumentam. Existe uma preocupação de que as leis iriam longe demais e que muitos abortos seriam feitos com gravidezes tardias. Mas tais procedimentos são bem raros, com 98% dos abortos ocorrendo antes de 21 semanas. Independente da sua visão pessoal, é importante saber que as taxas de aborto estão diminuindo. E as estatísticas mostram que acesso à educação sexual, preservativos e uma atenção maior à saúde estão contribuindo para este fator. Um erro trágico. Essas foram as palavras escolhidas nesta sexta-feira pelo presidente americano Joe Biden para falar sobre a decisão da Suprema Corte de anular o direito ao aborto no país. Estes fatores ajudam as pessoas a planejarem sua jornada reprodutora, diminuindo a possibilidade de ter que lidar com uma gravidez indesejada. Agora fica a pergunta final. E você? Você é a favor do aborto? Quando você apenas faz a descriminalização, você não tira a distorção do poder econômico, porque ok que não é mais crime, mas quem consegue ter acesso a esse procedimento? Quem consegue pagar? Se a gente simplesmente descriminaliza, você não garante o aborto seguro para todas as mulheres.